Olá, sejam bem-vindos à quinta edição do projeto Antropologias Compósitas. Eu sou Ramon Reis, antropólogo e idealizador deste podcast que busca divulgar o conhecimento antropológico produzido na região norte, a partir de 4 eixos de atuação: cidadania, identidade, diferença e diversidade. Esse é um podcast que faz parte de uma rede chamada Quere Quere, composta por um conjunto de podcasts na área das ciências sociais e humanidades, produzidos em sua maioria por antropólogos de diversas instituições do país. Para mais informações sobre a Compósita, siga-nos em nosso perfil no Instagram, @compósitacuradoria, e para mais informações sobre a Rede Querequere, acesse www.radioquerequere.wordpress.com. Em nosso quinto episódio, temos como tema Sob vestes, drags, arte, cultura e política. E para falar sobre ele, convidamos a cientista social Isabela Japene. Isabela, é um prazer te ter aqui. Muito obrigado pelo aceite do convite. Para mim é um prazer enorme, Ramon, e te dar parabéns. Está muito legal todos os temas dentro dessa linha que tu estás te propondo. Realmente esclarecem muito para os estudantes de ciências sociais, para os outros profissionais e também no campo da interdisciplinariedade para outras áreas que precisam fazer essa ponte com a antropologia. Eu diria que o podcast tem aberto realmente esse grande campo de possibilidades, como diria Gilberto Velho. Conta um pouco para a gente como é que ocorreu o teu interesse pela antropologia, a tua entrada na área e o desenvolvimento de uma dissertação que ela é uma dissertação pioneira sobre drag queens lá na década de 90. Eu, quando comecei, o meu interesse prioritário era entrar no campo da arqueologia. E como eu digo que sempre os processos de iniciação científica, eles são extremamente importantes na formação acadêmica de maneira geral, eu fui estagiária e depois bolsista de iniciação científica do Museu Guild na arqueologia. E na arqueologia, eu, a partir do momento que comecei a fazer um trabalho com a doutora Alicia Coirolo, que é uma arqueóloga uruguaia, eu comecei a chegar em outros campos, que era a própria antropologia. E eu digo, bom, não é isso. O que eu quero é realmente começar a mergulhar em uma outra forma de fazer pesquisa, em um campo de proximidade maior com as pessoas. E assim eu fui me direcionando até o final da graduação para antropologia, que foi onde eu fiz o meu mestrado. Dentro desse passeio no campo das ciências sociais, eu primeiro trabalhei um pouco na etno, história, enfim, fui um pouco mais para a questão indígena e chego realmente na minha paixão, que é a antropologia social urbana, e começo a trabalhar a juventude desde do meu primeiro trabalho do mestrado, né? A partir daí a gente começa num campo que foi um campo difícil de ser desvendado, porque como tu colocas, e às vezes a gente ser pioneiro num determinado trabalho pode nos dar uma enorme possibilidade de, enfim, desenvolver algo iniciando um processo, mas também a gente tem muitas dificuldades nisso, por conta exatamente da não percepção das pessoas sobre um tema que naquele momento, lá na década de 90, parecia muito estranho, parecia muito fora dos campos de pesquisa que estavam postos dentro da universidade, do Museu Guild. As áreas que eram muito pesquisadas era sempre muito voltada para a questão mais étnicas propriamente ditas, né? Ou seja, a questão indígena, a questão das produções na pesca, de gênero, mas quando a gente se debruça para olhar para drag queens, para olhar para a sociabilidade urbana, para falar de tribos urbanas, eu tive dificuldade até de ter um orientador, né? Pois é, essa é uma questão que eu fico imaginando as cenas aqui e as reuniões em busca de uma orientação naquele período, né? Oh, meu Deus, exatamente. Eu te diria que ali foi difícil, porque no próprio mestrado você tinha quem orientasse na área indígena, você tinha quem orientasse nas questões étnicas, povos da floresta, enfim, você tinha ali um pesca, gênero, mas quando eu trouxe o tema, a sensação que tinha, e eu trabalhei muito na linha da pós-modernidade, que ainda não era uma linha muito trabalhada aqui, todo mundo olhou e disse, que é isso, né? Não vai, quem vai orientar?
E a minha orientadora foi a professora Maria Ângela Dincal, porque eu tenho, nossa, um carinho enorme, que ela estava como professora visitante do mestrado e ela é da Unesp. E ali eu comecei o meu trabalho junto com ela, exatamente para poder abrir um pouco mais esse olhar, que até porque, né, Ramon, nós éramos, eu, Thelma, enfim, nós éramos a primeira turma de mestrado Exatamente. lá da antropologia, então estava todo mundo aprendendo junto. Essa é uma grande verdade. A gente fica pensando aqui quais foram as tuas referências no campo da antropologia paraense nesse primeiro momento, porque tu falaste na Maria Ângela Dincal, Sim. que foi a tua orientadora. Além dela, No campo da antropologia paraense, eu te diria que as minhas referências elas estiveram um pouco mais voltadas, e eu nem posso afirmar que foram genuinamente da antropologia, né, foram muito mais da sociologia nesse momento, mas que eu trouxe um pouco a questão urbana, porque para eu chegar nesse desenho da trama antropológica que se construía dentro das relações de sociabilidade entre os jovens e entre diversos grupos naquele momento, eu fui muito pesquisar sobre cidade, seja qualquer um movimento. Então, a Auriléa Belém foi uma referência importante, né? O Sancler Trindade, foram pessoas que mapeiam, e obviamente, como eu nunca, e isso é de praxe, tanto na minha dissertação como depois da minha tese, eu jamais escrevo sem tentar posicionar o meu tema na história, obviamente, da nossa região. Então, eu faço, como ali eu trabalho um pouco esse resgate da cidade, das relações de sociabilidade nela, eu vou até um pouco mais atrás para desenhar essa cidade Belém. Ou seja, quais eram os lugares que se encontravam antes. Então, eu vou até o 19. E aí, no 19, a professora Maria de Nazaré, que é a nossa querida Naná, você tem várias pessoas aí que me ajudaram a construir o que eu chamei do primeiro capítulo da dissertação, para posicionar o leitor qual o desenho histórico-geográfico que eu estava me propondo a mergulhar como antropóloga. é um trabalho sobre gênero e Uhum. sexualidade, em alguma medida, mas ele também trata dessas questões do urbano, Sim, para pensar em coisas que aparecem muito na tua dissertação, que é uma preocupação com modernidade, pós-modernidade, em relação ao que tu vens fazendo, por exemplo, ao longo dos anos. sim. Pensar na apropriação dessas noções para a nossa realidade, para pensar consumo, para pensar a juventude, eu acho que era um pouco essa preocupação também, né? Eu queria trazer a discussão da pós-modernidade para dentro da dissertação, né, e para dentro do próprio mestrado, porque quando a gente posiciona, existia naquele momento ainda uma discussão muito intensa, existe pós-modernidade, não existe, é apenas mais um recorte para a modernidade. Fui, obviamente, me calçando de vários autores para mostrar que, na minha visão, enquanto antropóloga, pensando a cidade, realmente existe uma pós-modernidade. Para alguns autores, o recorte temporal é década de 50, para outros você tem um outro recorte, mas eu posiciono efetivamente e não deixo de falar sobre esse tema ao longo dos meus trabalhos, até mesmo na questão quando eu tive mais envolvida com política pública. Mas a própria tese de doutorado, a minha marcação ela é uma marcação na pós-modernidade. E o que é muito interessante, você transita entre muitos autores. Você tem um recorte de gênero, de sexualidade, que é muito típico também, muito forte dessas relações que se constroem num universo urbano pós-moderno também. A minha lógica é, a gente tem sempre o nome, né? Belém, a metrópole da Amazônia. Como é que eu penso e o que é que tem por trás dessa palavra que tem uma carga muito significativa, metrópole? O que é que eu Aham. estou falando quando eu penso metrópole? Metrópole, eu estou falando simplesmente dos campos físicos propriamente ditos, das cidades, as edificações, as suas vias. Não, eu estou falando de relações que se estabelecem dentro desse campo chamado metrópole. E a pós-modernidade, ela abre para mim e para quem está mais vinculado a essa literatura, um campo enorme para se pensar. E outra coisa, como a gente foi para discutir a questão das drags, eu não tinha outro caminho que não fosse trabalhar com os autores pós-modernos.
Quando eu penso cidade, eu estou pensando Harvey, eu estou pensando o próprio Shevchenko dentro da história, eu vou mergulhar, obviamente, no Jameson, eu vou mergulhar nos pós-modernos que me permitem pensar um pouco mais essa estrutura cidade. Featherstone, enfim. Mas quando eu vou pensar nas relações, eu não tenho como não estar vinculada a um Baudrillard, que vai me falar, obviamente, das representações e das culturas e simulacros. Eu vou precisar mergulhar cada vez mais nas relações de sociabilidade, tendo como amparo o Michel Maffezoli, e claro que o Simmel, que toda a pauta que Simmel vem trazendo é uma pauta que se coloca com muita clareza na pós-modernidade. Então, esse foi um pouco assim, essa trajetória que fui tentando construir para deixar claro esse tempo e esse espaço. Eu lembro que eu trouxe um pouco a discussão do Marco G, dos não lugares, e as pessoas diziam, mas Marco G é moderno. Eu disse, ok, sem nenhum problema. Acho que a gente deve e pode dialogar muito entre todos eles. E tu foste fisgada pela antropologia, né? Foi. E como é que era fazer pesquisa na UFPA nesse período? Da hora que eu fui fisgada pela antropologia, a gente se torna um apaixonado pela antropologia, porque eu acho que a antropologia ela te permite um mergulho muito profundo nas relações. Tu estás falando aí há 28 anos atrás, praticamente, 95, quando eu começo a escrever, dentro do mestrado em 94, mas a gente nunca foge dos recortes metodológicos que são necessários. Primeiro, acho que isso é muito importante a gente marcar. Eu diria que o sucesso de uma pesquisa é você não. Eu sou filha de uma metodóloga, né, de uma cientista social que, Aham. enfim, minha mãe foi professora, a Eliana foi professora da universidade a vida inteira, então eu lembrava sempre muito dela, porque das aulas dela, de como a gente deveria criar esse recorte com algumas respostas que eu precisava ter, independente da área que eu tivesse. Então, daí para frente, quando você se coloca diante dessas questões, você começa a dizer, não, mas na minha área, que eu sou uma antropóloga, eu preciso mergulhar nos campos a partir do quê? Dos autores e do desenho que a antropologia me permite. Todas as vezes que eu estou dando aula e que eu estou falando de pesquisa, orientando algum trabalho, eu digo que a nossa primeira leitura se chama Malinowski, inevitavelmente, como é campo. O que é fazer campo? Como tu me dizes, como é que é desenhar uma pesquisa lá naquele momento? Primeiro, eu tive uma co-orientação que foi da professora Eneida Assis, que, enfim, não está nesse plano mais conosco, mas que eu tenho um enorme amor, carinho, gratidão. Fui monitora da Eneida, e apesar da Eneida não ser da área que eu estava pesquisando, mas a Eneida me puxava metodologicamente para dentro dessa antropologia que precisava ser desenhada diante de um objeto muito desconhecido ainda, que eu não tinha referências. E no momento que essa internet não era bem, né, você não tem isso de fazer, peraí, Google aqui que eu vou já pesquisar o que tem. Não existia isso. O computador era impressora matricial, e a gente tinha que imprimir e eu enviar pelos correios para Maria Ângela. Época do Tu imagina mimeógrafo. o que é isso, né? Então, a nossa noção de tempo ela é uma noção diferente para esse momento de produção agora. E os meus livros, eu me lembro que quando lançou o livro do RuPaul, e eu precisava desse livro de qualquer jeito. Então, assim, eu tinha o telefone de uma pessoa na Livraria Cultura de São Paulo, que era quem me dava um super suporte para mandar buscar meus livros. Porque boa parte da bibliografia que eu trabalhava eu não encontrava aqui em Belém. Toda a bibliografia era via São Paulo e fora do Brasil, para chegar ao que eu precisava pesquisar, o que eu precisava escrever. Esse primeiro momento foi um momento assim de muita busca, num tempo que eu volto a te dizer, muito diferente desse que a gente está vivendo. Um tempo que exigia um esforço muito maior na construção da pesquisa. Então, quando você desenha o campo, eu digo, bom, como é que agora eu consigo estudar mais sobre esse campo? Como é que agora eu consigo realmente consolidar mais esse campo, amparada por uma bibliografia densa que pudesse literalmente garantir a solidez da pesquisa? Estamos em 2021, então vocês imaginam o que é isso? Há
praticamente mais de 20 anos atrás, e a gente está falando de um trabalho extremamente atual. Esse campo, de uma forma geral, no Brasil, ele não estava sendo estudado. Essa questão das drags, propriamente dita, nós tínhamos uma explosão, mas ainda estava muito no campo, aí eu me volto muito ao Baudrillard, do simulacro, né? Ou seja, quando o Baudrillard coloca e diz assim, isso nada mais é do que um grande espetáculo da pós-modernidade, e as pessoas olhavam isso simplesmente dessa forma. E eu acho que vale a pena, aí, se tu me permites, eu posicionar o que foi esse trabalho para a gente entrar nesse mergulho. Porque, num primeiro momento, o meu grande interesse foi por tribos urbanas. Esse título, essa categoria estava surgindo também na época, e a nossa grande referência de pesquisa nessa área era uma Fezoli. Não tinha outra, Tempo das Tribos. A gente se agarrava naquele livro e nunca mais soltava. Por quê? Porque, e aí um pouco foi a presença também da Maria Ângela, a discussão na lógica da sociabilidade. Então, eu quando comecei a construir a dissertação, eu estava muito focada no desenho, nesse grande mapeamento de grupos de jovens que transitavam e faziam da cidade o seu grande espaço de exercício da sociabilidade. Então, essas redes que se formavam, os pontos de encontro que existiam, as representações. Vamos lá, eu passo um ano também com uma gangue de rua. Então, eu convivi com skatistas, eu passei a observar os headbangers, eu fui em busca de tentar entender naquele momento qual era a dinâmica de relação dos mauricínios e patricinhas. Eu mergulho também naquele universo um pouco mais voltado para os punks mesmo, que ainda tinham resíduos da década de 80, e chego nas drags. Quando eu chego ali e me deparo com Babette, que é por quem eu tenho um amor enorme, uma paixão, me deparo com Chico Vaz, que é um amigo ultra querido até hoje, com a Biba, com Gargamel, com todas as meninas, eu começo a olhar e dizer, calma, que universo é esse? Onde esse universo está? Tive, obviamente, algumas possibilidades de recortar esses espaços. E percebi neste campo, um campo que eu queria fazer um mergulho mais profundo. Quando eu faço esse mergulho, eu começo a recortar cenários, espaços onde esses shows aconteciam. Então, a gente não pode deixar de ter uma referência imediata e prioritária, que era o Goldfish. Era um bar que funcionava ali na Rui Barbosa e era de dois grandes amigos meus, do Beto Guimarães e da Adelaide Oliveira. Então, a primeira vez que eu me deparo ali com a Babette, eu digo, cara, é aqui que eu quero mergulhar. E passei a ter uma relação, e o próprio Chico ainda hoje diz assim, a Isabela nos ajudava na montagem. Ou seja, antes do espetáculo no camarim, eu já colocava e já sabia posicionar toda a Pirelli nos meninos. Aqui falta peito, não, aqui está com pouca bunda, onde é que a gente vai posicionar? Não, a personagem de hoje precisa de mais. Quando eu me via, eu digo, gente, desse universo de shows, eu tinha já uma convivência e conseguia trazer realmente numa descrição mais densa, como diria nosso bom Goethe, o que era aquele universo do camarim até o lugar onde realmente se constrói esse personagem, ele entra em cena. Então, foi Goldfish, foi a Boate Mix, foi a Boate Doctors, eu me lembro que tinha aquela Boate Spectrum, num determinado momento, que recebeu, inclusive, várias drags de fora que vieram do Rio fazer shows aqui. Eu preciso registrar que eu contei com também uma parceria de um grande amigo meu, que foi o Orlando Maneschi. Boa parte das fotos e das imagens da dissertação na questão drag é do Orlando, que inclusive foi premiado com uma delas. Bom, já deu para perceber que a nossa conversa vai longe, principalmente porque essa narrativa nos permite, sobretudo, imaginar. Mas antes de passarmos para a segunda parte dela, eu vou aproveitar e recorrer a um breve relato de alguém que viveu intensamente o contexto pesquisado por Isabela. Eu estou me referindo à jornalista Adelaide Oliveira. Oi, eu sou Adelaide Oliveira. Eu fui uma das proprietárias do bar Goldfish nos anos 90. Quando eu entrei na sociedade, o bar já tinha o Carlos e o Beto, que formavam um casal, e eu frequentava muito o bar. Eu trabalhava como produtora de uma banda que chamava Álibi de Orfeu,
E eu fazia a iluminação dessa banda, enfim, eu fazia a produção, né? E eu frequentava o bar nos dias de show do Alibi, que, se eu não me engano, aconteciam às quartas ou às sextas. E eu também frequentava outros dias. E aí, um belo dia, assim, eu fiz amizade com os meninos, tinha uma grana para fazer uma viagem, ia ser a minha primeira grande viagem internacional. E aí, eu, muito jovem, na época com 21 para 22 anos, decidi que eu ia ser dona do bar e não ia viajar, e comuniquei minha mãe. E ela disse, tá, faz o que tu queres. O bar tinha uma programação muito diversa, tinha uma predominância de uma programação mais pensada para esse público GLS na época, mas a gente era um espaço experimental mesmo, e o povo do rock ia, das artes visuais ia, a gente meio que funcionava como esse grande radar. E as pessoas frequentavam, assim, as tribos frequentavam a programação, que supostamente o pessoal do rock também se permitia ir ver, ouvir uma nova banda. A nova banda tinha gente também que ia lá e queria ver o Chorá Babette. Isso era bacana, tinha um fluxo muito interessante. E essa programação diversa tinha esse momento que era muito especial, que era o show de Babette e Liz Taylor, com a banda Bagaço, todos muito queridos, alguns atores profissionais, outros tinham outras profissões, e naquela quinta-feira eles viravam drags, mas não qualquer drag, meu amor, aquela drag incrível, que dança, que brinca, que tem o time do humor. E aí eles se revelavam no palco. Era incrível, assim, lembrar de alguns nomes e como aquelas pessoas chegavam no bar, até de uma forma tímida, e aí quando eles estavam ali virando banda Bagaço, era uma verdadeira algazarra. Dia de quinta-feira era lotado. A gente sabia que no dia seguinte, na sexta-feira, a gente ia poder pagar a nossa conta de luz, a bebida que a gente estava devendo lá para a empresa, que fornecia cerveja, o que fosse. Porque a Babette lotava, era muito difícil você não ter casa cheia com ela. Era genial, assim, porque minha mãe ia várias vezes, você tinha esse público que as pessoas ouviam falar daquela drag engraçada, e o público da Babette acompanhava ela. Onde ela fazia show, ela não fazia só show no Goldfish, ela fazia em outros lugares também, mas lá ela teve uma agenda, ela teve uma temporada muito grande mesmo. Todas as quintas ela estava lá. As pessoas acompanhavam a Babette em números assim que são históricos. E outras pessoas queriam ver e ouvir aquela figura que era extremamente inteligente, muito rápida de raciocínio, engraçada, que brincava, mas que também dava ralho, pito, debochava na plateia. Não levava desaforo para casa, bonita, não levava. E isso era muito bacana, esse espaço que ela preencheu lá no Goldfish. Tudo que a gente conseguiu fazer com ela pensava shows. O nosso palco era muito pequenininho, mas ela pensava os esquetes, ela pensava o show para aquele espaço. E as pessoas se matavam de rir. Era uma delícia. Então, toda quinta-feira, as pessoas só saíam do bar depois de meia-noite, chegavam antes, faziam um aquecimento, assistiam o show da Babette, e depois disso ainda tomava a sua saideira, ainda ficava por ali, alguns iam para a boate, e depois é que elas iam para casa. Tinha todo esse movimento de uma noite gay que era muito ativa, tudo muito misturado, assim, se ouvia tudo, todo mundo curtia, não existia essa tribo tão separadinha. Então tava a Barbie, tava o urso, tava a drag, tava a afeminada, tava todo mundo. E aí isso é muito bacana porque o bar, a gente tinha o dia que o roqueiro ia, a gente tinha o dia que ia aquela galera mais boêmia, a gente tinha muito os héteros, né, que iam atrás das bonitas, das meninas e dos meninos também, em determinado momento. Eu acho que tinha uma convivência de completa harmonia. Isso era muito bacana. A gente tinha muito respeito por todo mundo que chegava no bar e todo mundo que chegava entendia. Eu lembro que uma vez dois hippies vieram para Belém numa Kombi, literalmente aquele sonho hippie, e eles vendiam almofadas, tecidos, incensos, joias de prata, e chegaram em Belém, na entrada de Belém, e perguntaram: onde é que a gente pode encostar a nossa Kombi num lugar? E aí alguém disse para eles: olha, tem um bar na Avenida Nazaré, ali perto da Avenida Nazaré, que tem a cara de vocês. E os malucos passaram 2 semanas assim com essa Kombi estacionada do outro lado da rua, vendendo as coisas deles, e vários artistas passavam pelo bar, davam canja. A gente teve um show que era muito bacana, de uma banda de rock que fazia cover de discoteca, lá, o Jolly Joker,
fazia no bar, tinha um repertório só de discoteca e dançava todo mundo, dançava o roqueiro, dançava gay, dançava drag que chegava lá. Eu acho que essa história é muito bacana dessa Belém, que eu não vou dizer que era romântica, porque assim, a gente tinha notícias de violência, existia obviamente muita homofobia, como ainda existe, mas naquela época era porque em alguns momentos também as pessoas passavam um carro e ofendiam alguém, teve gente que recebeu ovada de um prédio. Isso aconteceu no bar, mas ainda assim era ali, eu acho que um ambiente que existia um respeito mínimo entre as pessoas que passavam e principalmente por quem frequentava. Era impossível você chegar no bar e ter um olhar preconceituoso para o que estava ali. A gente ficou, acho que 3 anos nesse endereço, ali na Rui Barbosa. Depois ele mudou, ele foi para Castelo, mas ele já tinha perdido um pouco a força dele. E aí, quando ele foi para Castelo, só o Carlos, o nosso sócio, continuou mantendo o bar. A gente se divertiu muito e em alguns momentos a gente até ganhou um troquinho, mas a gente tinha dívidas muito grandes, enfim. Né? E a gente estava ali, sei lá, a gente mais se divertia, trabalhávamos muito, mas a gente se divertia muito e a gente não sabia administrar o negócio, essa era a real. Mas, assim, eu tenho lindas lembranças daquele lugar e é muito bacana ouvir as pessoas falando do bar, que conheceram um grande amor, viveram um grande amor, descobriram um artista, se descobriram artistas a partir do momento que passaram por lá. Eu não tinha essa percepção. Na verdade, isso é uma coisa que eu tenho há pouco tempo. Eu acho que de 10 anos para cá é que eu percebi. O bar faria, sei lá, 26 anos em 2021. E só acho que de 10 anos para cá eu tenho a percepção o que nós representamos para a noite de Belém e para esse público. Eu acho que foi o primeiro momento, ou não sei se o primeiro, pode ser um pouco arrogante falar isso, mas eu acho que foi uma possibilidade de você não precisar se esconder, de você mostrar a sua cara, do jeito que você era, do jeito o que você gostava de ouvir, do jeito que você se vestia. Isso era muito importante porque os figurinos dos nossos clientes eram ótimos, as camisetas já dando os seus recados, isso era muito bacana. Eu acho que todo esse contexto. Então, assim, foi um momento muito bacana. Tenho muita saudade e fiz grandes amigos. Inclusive, muitos deles eu carrego até hoje, exatamente por conta de ter existido o Goldfish. Então, o Goldfish, para mim, ele também foi, além de ter moldado, eu acho, um pouquinho a minha percepção sobre esse público que sempre me recebeu super bem, sempre me abraçou. Costumo dizer que eu devo a minha autoestima, na verdade, aos meus amigos gays. Você é adolescente, você não se encaixa num padrão estético, e aí, de repente, são os gays que te valorizam. Então, eu devo muito, muito, assim, aprendi muito sobre tolerância, sobre respeito, sobre amor, amor verdadeiro. E foi o máximo, assim, foi uma experiência incrível mesmo. E aí eu acho que vale um registro. A gente estava iniciando assim com muito mais informação sobre a pandemia da AIDS na época do Goldfish. E o bar também tinha muito esse papel da distribuição de camisinha, folder, na época algumas campanhas, as primeiras campanhas que abertamente se falava sobre prevenção, o que usar, o que não usar, que a AIDS não pegava com beijo, com abraço. O bar era esse local também em que a gente passava essa informação. Até porque é óbvio que a gente sabia que muitos dos nossos clientes estavam vivendo isso. Perdemos amigos e muitos clientes por conta disso. Então, o bar teve naquele momento, eu acho que foi importante também, que fosse um espaço em que falar disso ou ter acesso a essa informação não era uma coisa que as pessoas deveriam se envergonhar, e nem nós. Isso não era uma coisa que estava apartado do que nós pensávamos enquanto negócio mesmo, enquanto local de reunião, enfim, não só dessa comunidade, porque já naquela época a AIDS não pertencia a um só grupo. Então, isso também foi uma coisa que a gente fez e que hoje em dia eu tenho consciência disso e acho que foi muito bacana que isso tenha acontecido. É interessante percebermos nessa narrativa a importância dos espaços de lazer e sociabilidade na cidade. No contexto belemense, um bar como o Goldfish foi fundamental para a afirmação de sujeitos e grupos que questionavam as convenções socioculturais daquela época. O bom disso tudo é que agora, além de imaginarmos, nós conseguimos compreender um pouco mais sobre esse processo. Bora voltar para a segunda parte do episódio? Na contramão dessa reflexão de que os jovens buscavam se isolar,
muda o referencial de construção de relações de sociabilidade. É um momento em que esse jovem abre a porta da casa, literalmente, fazendo essa relação com a casa e a rua mesmo do Robert da Mata, isso é muito nítido, e amplia esse campo dele de visão e de relação para além da casa. Então, aquele primeiro campo de sociabilidade que ele exercita, ele diz que ele não quer mais isso, né? Ou seja, não é nem não quer, ele não quer só isso, ele quer ir além. Você começa a perceber os vínculos que são criados na cidade a partir de elementos gregários similares. Quando eu estou e começo a dizer o seguinte, não, eu caminho só, não é bem isso. A cidade, ela não te permite, por si só, o elemento cidade, ele te impõe estabelecer relações e gerar vínculos. Aí eu não estou discutindo as intensidades dos vínculos, tá certo? Entre campos, como é que eu te diria, mais privados e mais públicos. Quando eu trago uma Fesoli diz, a pós-modernidade, ela abre e amplia as relações de sociabilidade, isso é fato. Esse individualismo, ele começa a ser percebido num outro campo de análise que não é suficiente para explicar as relações que estão postas agora entre as pessoas na pós-modernidade. Então, tu vais raciocinar sobre as drags. Quando a gente vai raciocinar sobre as drags, o que é que a gente vai ver? Que existe uma união e que esse elemento gregário, ele está na noite, ele está na montagem, ele está no espetáculo, ele está na construção de algo que vai acontecer no próximo fim de semana e que a semana inteira elas passam se encontrando para fazer e para pensar em algo. Ela está nas relações entre os skatistas que vão se encontrar, sobretudo na Praça da República ou em outros espaços que existe o espaço físico propício para o skate, mas eles vão se encontrar no café, eles vão se encontrar para um lanche, eles vão se encontrar num street de madrugada. Então, tu tens campos que são abertos de encontros. Hoje, se eu fosse até reescrever a dissertação, eu teria outros olhares sobre a minha dissertação. Outros olhares. Esse momento ele é fundamental para a gente pensar o antes e o depois dessa cena, Ele né? inaugura Como mesmo, que... né? Exatamente. Então, como é que isso foi acontecendo para ti, essa percepção? Eu te diria assim, depois desse contato que eu tenho, que para mim gera o movimento de paixão pela tua pesquisa, né, pelo impacta daquela forma naquele momento, depois disso, eu comecei um processo, obviamente, de mapeamento. E eu encontro na Babette, na Banda Bagaço, uma grande possibilidade de construção e de delinear o objeto. Aí vamos voltar lá, né, na nossa primeira colocação da questão metodológica. Eu precisava ter um recorte. Eu tenho um mapa, quem lê a dissertação percebe, ou seja, eu pingo informações a partir de universos que eu frequentei, de observações participantes que eu precisei fazer, mas eu mergulho na relação com a Babette, com a Banda Bagaço, que aos poucos, depois que elas começam a sair de cena, você começa a ter movimentos isolados. Você nunca mais constitui um grupo tão sólido quanto o Peter conseguiu liderar. Então você começa a ter as apresentações pontuais, de uma drag aqui, de outra drag ali. É interessante porque sai do gueto, começa a sair do gueto. Eu me lembro num determinado momento, eu já tinha acabado a dissertação, drag queens participando de eventos onde a pauta não era drag, o público não era drag. Então eram eventos como chás, eventos de empresa para fazerem um show e coisas dessa natureza. Então você começa a pingar essas representações em outros campos dentro da cidade. Agora, é fato, o Golfish estava dentro de um espaço ali, mais especificamente Rui Barbosa, né, entre Nazaré e Brás de Aguiar, onde você tinha um corredor de ônibus. Eu lembro que, nossa, fechava praticamente a Rui Barbosa. E o Golfish não era um bar grande, era um bar pequeno. Então o povo pegava a calçada, entrava pelo meio da rua, virava uma festa aquilo ali, de quinta
até quinta, sexta, sábado, domingo, ainda tinha gente ali rolando. Eu acho que era quarta ou quinta, tinha jazz, eu não sei, mas era uma agenda, que a Adelaide lembra muito mais disso do que eu, assim, extremamente intensa. E que virou meio que a tribo da tribo. Todo mundo se encontrava no Goldfish. E É. quando acabava, muitas vezes à noite, a gente já ia para uma das boates que estava aberta. Então, assim, era uma cena quente, realmente, que Belém viveu, né? Tu citaste o nome de algumas drag queens, eu acho que é importante falar um pouco como é que aconteceu esse teu processo de escolha dessas interlocutoras. Várias delas aparecem na tua dissertação, tem as Aham. fotos, né? Como é que aconteceu essa tua entrada? Primeiro, com relação especificamente à Babete, à Banda Bagaço, eu acho que a primeira pessoa que eu conheci foi o Chico mesmo. E dali para frente eu comecei a me aproximar. Mas a gente criou uma relação bem legal. Eu fiquei muito próxima também do Peter, que era a Babete. Mergulhei um pouco mais no universo da casa dele, como é que era a dinâmica cotidiana dele, enfim. E depois tiveram as outras drags que estavam nessa órbita. Algumas delas, essa inserção acontecia via um contato do Chico, por exemplo, ou mesmo como bom pesquisador, se aproxime e diz: eu estou fazendo uma pesquisa, dava para a gente bater um papo de 5 minutos? Como eu estava muito ali nesse universo, todo mundo me via. E, de certa forma, eu já não era mais uma estranha naquele espaço. Então, as pessoas sabiam. Quando a Adelaide conhecia alguém, a Adelaide já me colocava em contato. Você vai construindo um pouco as tuas redes para chegar aos objetos que você pretende aprofundar. No campo, por exemplo, no campo das tribos urbanas, né, lá quando eu falo das tribos entre os jovens, onde eu mergulhei? Eu mergulhei nos Intocáveis, na gangue. O meu contato com essa gangue foi a Thelma Amaral. Por quê? Porque a Thelma fazia um trabalho no bairro onde eu estava pesquisando e ela me apresentou o líder da gangue. Daí para frente, eu fluí. A mesma coisa com relação às drags. Agora, é um momento, né, Ramon, e eu acho que isso vale a gente dividir, que a gente está extremamente. A gente só pensa nisso. Quando a gente está escrevendo, a gente só pensa nisso. Então, tu estás extremamente conectado e antenado para tudo que está acontecendo. Eu acho, inclusive, muito bacana isso, porque para quem vai nos ouvir depois, Ah, vai entender um pouco desse processo metodológico, claro. né? Como que isso começa, como que isso se desenvolve. Tem uma coisa, né? Nada é tão perfeito quanto se planeja. Eu acho que é Exata. sempre muito importante a gente deixar isso marcado. Porque raciocina comigo. Isso é muito fácil fazer assim, porque vai dar tudo certo no meu planejamento. O projeto é esse, eu vou seguir isso. Claro que quanto mais você conseguir seguir e mais você puder fazer com que as tuas etapas e os teus cronogramas sejam cumpridos, ótimo, ok. Mas a vida ela não te traz um planejamento tão intenso, né, e tão perfeito assim. Então, o que eu lembro, assim, por exemplo, da dissertação, eu no meio desse processo, eu fiz um concurso para professora da Faculdade de Ciências Sociais. Então é uma hora que foi meio assim, para tudo, porque eu preciso estudar para passar no concurso. Mas isso não é simples, porque você quebra teu ritmo de escrita, você quebra teu ritmo de produção. E aquela sensação de que você está antenado o tempo inteiro, também você quebra. Uma coisa eu sempre acho que é muito importante, e isso eu fiz tanto no mestrado como no doutorado: a coleta do teu campo, a tua vivência de campo e os teus dados. Isso você não deve fracionar, a não ser que faça parte do teu planejamento e do teu desenho metodológico fracionar. Quando você mergulha no campo, você precisa realmente mergulhar no campo. Porque senão você perde muito detalhes que são necessários e são riquíssimos para a antropologia. Eu sempre fui muito criteriosa com o que eu produzo, em que sentido? Eu realmente chegava 2, 3 da manhã, 4, e ia para o meu diário de campo. Porque eu tinha medo de perder elementos e no outro dia não lembrar. Então eu ia sentar e realmente escrever o que eu tinha visto. Depois eu ia usar isso na construção da dissertação. As entrevistas, eu sempre trabalhei com entrevista, eu gosto mais para antropologia, não estruturadas. Entrevistas que eu tenho questões norteadoras que me permitem avançar. Isso, para mim, sempre foi mais rico e me trazia muitas informações, porque eu deixava a pessoa mais solta. Fala um pouco disso. E aí deixava rolar. Gravador ligado, caderno de nota na mão,
e vamos em frente. É um pouco nessa lógica que essa questão vai se desenvolvendo, metodológica mesmo, entendeu? Mas é interessante porque eu lembrei de quando eu fazia a pesquisa de doutorado na periferia de São Paulo e Belém, Uhum. eu passei por situações muito parecidas, porque eu também fazia pesquisa em espaços de sociabilidade. Sim. E fazer pesquisa em espaço de sociabilidade à noite, com Nossa, barulho, essa coisa do planejamento, às vezes ela meio que não foge, tem jeito. e às vezes a gente não tem como ter controle ali daquela situação, né? Uhum. Vai por esse sentido, por esse caminho mesmo. E aí tu tem que replanejar, né. Vai ter que Exato. replanejar. Vai ter que ter, obviamente, o papel do orientador é muito importante, mas você vai ter que replanejar, né. Você vai ter Uhum. que dizer o seguinte: "Ok, não consegui por aqui, consigo por aqui? Não, não consigo. Então como é que eu revejo esse objeto, como é que eu revejo esse objetivo que eu tinha a alcançar?". Então tem que ser um pouco por aí. Agora a gente está caminhando já um pouco para o final, Uhum. né, da nossa conversa aqui. Eu queria te perguntar mais algumas questões pontuais. Hã. Uma delas é sobre a relação dessas drags da década de 90 com a cidade de Belém. Como que essas drags, elas transformaram esse espaço urbano? É interessante. Eu vejo que tem caminhos que alertam as pessoas que moram na cidade. Primeiro que era muito comum em determinados momentos a gente ver alguns grupos montados andando na noite. E isso abria um olhar. As pessoas começam a incluir aquele sujeito no movimento urbano propriamente dito da cidade, no movimento, na dinâmica, melhor dizendo, urbana da cidade. Então, não só nos espaços apropriados e, digamos, escolhidos para os shows, mas as ruas mesmas, em determinado momento, você via uma pessoa aqui, outra ali. É claro que ainda, como até hoje, né, muito vítima de preconceito. Então acho que isso é uma marcação que a gente não pode deixar de ter. O apontar e o olhar uma drag que pudesse estar montada andando na calçada, saindo ou se deslocando de um espaço para outro, era um apontar mais preconceituoso do que um apontar de admiração da arte que aquele personagem, que aquele sujeito estava fazendo. E isso nos traz um ponto de reflexão muito importante. Porque hoje não mudou, né? Eu acho que hoje você tem um olhar maior em função de que esses sujeitos chegaram a espaços que divulgaram mais o trabalho deles, digamos assim. Então hoje isso é mais comum, você ver, mas não significa que seja visto com menos preconceito. E isso é importante também que se ressalte. Aqueles que na cidade se movimentam dentro da lógica dos iguais, e aqueles que se movimentam dentro da lógica dos que apontam o dedo em riste, como diria Baudelaire. Para mim, eu acho que tem esses dois campos que ainda estão presentes. E o que é muito importante, ainda existe uma confusão muito grande entre drag e travesti. São os termos que vão sendo usados e que as pessoas vão fazendo enormes confusões na percepção do outro. A cidade, ela tem um movimento que, ao mesmo tempo, ela agrega, ela repulsa. Esse é um movimento urbano. Esse é um movimento de escolha de locais, de estar, de viver, de sociabilizar. Estou pensando nas referências que nós temos aqui para pensar o fazer drag. Sim, Essas referências ou essas influências, elas vêm tanto daqui quanto de um contexto de fora, internacional. uma internacional, Global. mas também para pensar o próprio processo histórico de exploração desse contexto aqui, né? Uhum. As nossas referências vêm muito desse contexto europeu, algumas narrativas que se criam, os mitos de origem, né? Essa coisa mais atávica do atraso, do Sim, não moderno. sim. Então, tem um jogo aqui que é muito interessante e muito complexo para pensar o fazer drag na Amazônia, Sim, por exemplo. Então, até porque é diferente mesmo, né. Então, assim, vamos lembrar que na própria dissertação eu trago um pouco essa discussão, desde o fazer drag até dos outros fazeres, né. Então, por exemplo, um pouco aquilo que Elizabeth Badinter coloca, dos campos que a androgenia, ela acaba perpassando por esse universo, e que isso para nós ainda é um campo muito pouco explorado. Eu não quero usar a palavra mais fácil, mas você simplifica a percepção quando você única e exclusivamente trabalha no campo estético.
Ou seja, da percepção daquilo que está para fora. Estético nessa lógica, tá? Porque também esse conceito é um conceito muito mais denso. Então, aqui no que está para fora, na aparência, no que está posto. Mas quando você vai e mergulha no que tu colocas, o que é ser, o que é fazer drag na Amazônia, vamos lá. De onde está vindo esse meu conceito? Ele é inglês? Das rainhas, dos dragões da rainha? Efetivamente, essa é uma possibilidade. Da Da aristocracia, né? aristocracia, ele vem daí, mas como é que ele se expressa não mais aí? Porque ele não está mais se expressando na aristocracia. Eu queria te perguntar se tu tens acompanhado o fazer drag atual em Belém, já que a gente tem uma cena hoje em que a gente está falando dessa coisa das demônias, né? Sim, Da noite suja e essa coisa da problemática em torno dessa não é como aristocracia. se fosse um romper efetivamente com isso. É quase que um movimento inverso de protestar essa aristocracia, né? Tu tens acompanhado de alguma forma esse Não, processo? não mais, amor, porque acaba que, enfim, o que eu tenho acompanhado de amigos que convivem, né, enfim, do próprio movimento, que às vezes a gente está junto e sabe de uma informação ou outra. Mas, e isso é uma coisa também interessante a gente colocar. Eu sempre tive a minha pauta na juventude. Quando eu fui para o doutorado, né, eu fui para já estudar as relações de consumo, que é um outro elemento da pós-modernidade que eu trouxe um pouco vinculado à questão da juventude dos shopping centers, que era uma coisa que eu também tinha muito interesse em pesquisar. Então, eu transito muito nesse universo da juventude em vários campos dentro dessas relações de sociabilidade. E, claro, quando a gente finaliza uma pesquisa, você tem um tempo aí que tu dá uma esgarçada nessas possibilidades, até porque a minha parada entre um mestrado e o doutorado no campo fazer outros cursos, eu cambei muito na lógica da gestão pública, na sala de aula, e acho que fui para o doutorado de forma bem mais madura do que eu entrei no mestrado de maneira mais imediata saindo da faculdade. Então, tu dá uma parada também, sabe? De perceber, de pesquisar, tu vais tendo as informações hoje pelo Instagram, pela internet, tu vai tendo as informações por outras, mas é um campo que hoje se coloca, e o que é interessante, na cena, claro que a gente está vivendo um ano, 2020 foi um ano atípico, foi um ano que você não teve essa possibilidade de trazer essa cena para os campos mais públicos, tudo foi feito no virtual, mas a percepção que eu tenho é que se cria sim e não se deixou de criar espaços que sejam bem mais, não gosto da palavra de protesto, mas espaços que mostrem o contrário a essa aristocracia. Então, é flores, é o se rasgam acontecendo com elementos entrando, enfim, são movimentos que tu tens uma grande cena formada, que eu imagino se 2020 a gente pudesse ter continuado fazendo shows e os espaços públicos abertos. Eu acho que a gente teria um ano muito frutífero. Com certeza. Teria um ano muito frutífero. Quais os impactos da tua dissertação para a produção de conhecimento antropológico aqui na nossa região? Tu sabes que isso é uma coisa que me deixa assim extremamente feliz. Eu acho que a gente realmente abriu um campo. Eu fico muito surpresa e daí um pouco o meu desafio em publicar, com a quantidade de pessoas que consultam a dissertação. E a gente quer ter acesso ao PDF e não Pois consegue. é, exatamente, ter acesso ao PDF não consegue. Enfim, está na hora disso sair desse campo do literalmente da cópia. Então não podemos mais estar nisso. Então eu fico muito feliz, porque eu acho que abri um campo sim, abri um olhar. E eu acho que se eu tinha um grande objetivo, era em fazer com que as pessoas enxergassem o que muitas vezes ficava simplesmente numa análise do que de algo, olha, interessante isso, né? Não dá para ser interessante. Isso é um campo de pesquisa, isso é um campo de pesquisa extremamente frutífero. Está aí, 20 e poucos anos depois, nós estamos discutindo e falando sobre ela, com cenas extremamente atuais acontecendo agora. Então, acho que a gente abre, depois eu orientei alguns trabalhos ainda dentro desse campo, mas até eu te diria que realmente eu acho que ela é um marcador para um outro campo da antropologia se abrir de pesquisa e que eu tenho, pelo que eu observo,
a sensação que abriu, sabe? Que abriu, sim. Em relação ao âmbito da tua produção acadêmica, o que tu tens feito atualmente? Onde a gente pode encontrar os teus escritos? Eu passei um tempo na gestão pública, né? E na gestão pública eu produzi muitos artigos e muitas coisas que estão espalhadas aí. A internet tu consegue localizar algumas coisas, muito voltado para a questão da política pública na área social. Então, isso eu consegui. E eu tenho muito a prática de produzir em parceria. Eu acho que é muito bacana a gente escrever junto. Nessa área eu tenho muita coisa produzida. A própria tese de doutorado está no banco de tese da PUC, do Rio, que foi um pouco foi meu último grande trabalho escrito, propriamente dito. E nesse ano de pandemia, eu realmente fiz uma escolha de trabalhar e fiz lives semanais num determinado momento, e depois passei já agora para o final do ano quinzenais, trazendo sempre temas que tenham mais a ver com essas nossas discussões dentro de umas ciências sociais, digamos, aplicada, ou seja, instigando o olhar daquele que não é cientista social, mas que tem curiosidade, tem algo para falar e tem algo para discutir sobre isso. Então, eu tenho trabalhado um pouco dentro dessa lógica. Planos, sair para o pós-doc, mas agora eu acho que a gente precisa se dedicar muito à universidade, está sendo muito desafiador esse momento, e a gente precisa se dedicar muito a esse novo ensinar, a esse novo ambiente acadêmico que se coloca, que daí tantas, enfim, reuniões online, tantos seminários online, tantos campos de debate que o online está nos forçando e nos permitindo estar. Então, eu tenho estado muito dentro dessa lógica. Bacana. Deixa uma dica para gente, uma sugestão, um trabalho de referência para quem tem interesse em desenvolver pesquisa na Amazônia. Primeiro, estudar sobre a Amazônia, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar de ficar mais vinculado, sabe, Ramon, às nossas produções, sem perder de vista aquilo que a gente acha que é importante, que está vinculado, obviamente, às produções para fora. Então, eu acho que são trabalhos que precisam. Tem coisas que vêm saindo, então, culturas e dinâmicas sociais na Amazônia Oriental Brasileira, tem coisas que o NAIA tem produzido que são muito interessantes. Agora, claro que neste campo, o doutorado me permitiu depois entrar muito por outros autores que eu realmente fui me apaixonando, como o Giorgio Agamben, né? Como outros autores que vão trabalhando um pouco mais essa lógica de uma pós-modernidade sob um outro olhar. Então, eu realmente fui um pouco mais para esses autores. O Canclini, que eu tenho estado apaixonada, eu acho que ele tem sempre uma produção muito atual e sempre muito presente. Ou seja, sabe aquela pessoa que está produzindo o tempo inteiro? O Canclini, o Nestor Canclini, para mim, é um cara que vale muito a pena a gente estar atento, né? Para esse momento que a gente tem visualizado, inclusive o próprio Manuel Castells, porque eu acho que quando desde Redes de Indignação e Esperança ele vem tratando um olhar para nós que a gente precisa ter nesse momento. E no doutorado, como eu mergulhei muito um pouco no campo já da desigualdade, eu te diria que vale a pena aí a gente olhar para alguns autores que são importantes, que muitas vezes eles não estão nas ciências sociais, mas estão na economia e que podem ser vistos, né? Como Amartya Sen, enfim, o Angus Deaton, que foi um prêmio Nobel também de economia. Na filosofia, Yuval Harari tem mostrado, tem também trazido coisas interessantes para a gente pensar os cenários que estão postos. Hoje, realmente, quando a gente entra nos artigos, a possibilidade que um aluno tem de divulgar um tema e, a partir desse momento, realmente abrir um universo que ele pode pesquisar, a gente é muito diferente daquilo que a gente viveu há muitos anos atrás no campo da pesquisa. Nos clássicos, eu te confesso que cada dia que passa, diante desse cenário que a gente vive global e nacional, sobretudo, cada vez mais Tocqueville faz muita diferença nas nossas vidas, porque a gente precisa rever as instituições.
que as instituições vão impactar nas nossas vidas nas cidades e nos micromovimentos que surgem dentro dela. Então, acho que tem muita coisa aí para se ler, né? Tem muita coisa para a gente não... Como diz a Thelma, a gente não pode estar desacompanhado de um bom livro jamais. Queria dizer que foi uma honra, na verdade, esse episódio. Dizer que a gente tem um baita caminho pela frente para seguir aí Sim. com as nossas pesquisas aqui na Amazônia. E dizer para as pessoas que chegaram até aqui, agradecer a todos eles e elas. Muito bom contar com essas pessoas que aceitam esse desafio. E assim, Ramon, desde já te agradecer, porque a honra é minha de poder estar dialogando num espaço tão competente. Então, assim, parabéns, está muito legal. Vida longa ao Compósitas, que a gente tenha muitas coisas boas ainda pela frente aí e que a gente realmente possa sempre estar de portas, de peito, de braços abertos nessa construção da rede acadêmica que faz tanta diferença, né? E a gente que está aqui no Norte tem tanta dificuldade, muitas vezes, em se colocar. Eu acho que tu abres uma oportunidade para todos nós. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E siga-nos no nosso perfil no Instagram, Compósita Curadoria. Para mais informações, a gente também está numa rede de podcasts do Brasil, produzida por antropólogos de diversas instituições. Para você ter acesso a ela, você entra no www.radioquerequere.wordpress.com. Muito obrigado.